Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biblioteca de Bolso. E hoje o livro que nós vamos conversar é um livro que vocês pediram demais para que eu lesse lá no meu Instagram. E foi uma surpresa para mim tantas pessoas pedirem para que eu lesse o mesmo livro. E eu fiquei impressionada porque eram escritores indicando esse livro, eram vocês pedindo para que eu lesse esse livro. E como a voz do povo é a voz de Deus, é claro que eu fui atrás dessa história. E já vou comentar com vocês no início do vídeo que essa foi uma das minhas melhores leituras de 2023. Aquela leitura que, inclusive, mexeu nos meus pódios de livros favoritos. Ela me surpreendeu, gente, de tantas formas. Os plots foram incríveis. A história tem um tom sombrio que me deixou presa do início ao fim. E claro, o final foi aquele final que deixa a gente aos berros, porque foi fantástico. A escritora aqui, ela arrasou nessa história. Mas antes de falar sobre esse livro, eu quero agradecer vocês que estiveram comigo durante o ano de 2023. Eu acabei não conseguindo fazer um vídeo de agradecimento no final do ano, mas eu venho aqui nesse primeiro vídeo do ano de 2024 agradecer vocês que estiveram comigo em 2023. A gente conquistou várias coisas e nada disso teria acontecido se vocês não estivessem comigo. Então, gratidão. Também espero que o seu Natal e o Ano Novo tenham sido incríveis, junto com as pessoas que te fazem bem feliz, e que esse ano de 2024 seja regado de leituras sensacionais, como a leitura desse livro que eu vou conversar com vocês, e que nós fiquemos juntos e que a tribo Biblioteca de Bolso aumente muito mais. Então, gratidão por essa caminhada e que nós possamos caminhar 2024 e muitos outros juntos aqui no YouTube. O livro que vocês pediram tanto para que eu lesse lá no meu Instagram é o livro Mariposa Vermelha, da escritora Fernanda Castro. Eu já quero mostrar para vocês no início do vídeo essa capa. E essa capa faz todo sentido na história, gente. Quando eu terminei de ler o livro, eu tava pegando a capa só para observar e absorver essa capa, os detalhes do livro. Então, já é uma dica que eu deixo para vocês, é vocês observarem essa capa, porque ela tem tudo a ver com a história do livro, desde o tom verde até essas mariposas e essa moça linda com sardas que me encantou durante toda a leitura, gente. Então, eu quero mostrar para vocês a capa e também dizer que a diagramação do livro tá muito legal, tá muito boa. O espaçamento entre linhas, a folha tá confortável de ler sem transparência, é algo que eu sempre observo nas leituras. A diagramação é simples, ela não tem aqueles elementos que dão aquele charmezinho, mas a história do livro, gente, ela te prende nessas páginas de um jeito que esses detalhes vão passar despercebidos por você, porque é sensacional essa história, gente. Só acreditem. O livro Mariposa Vermelha é um livro de distopia com fantasia sombria. A protagonista Marilis, ela vive numa cidade que é extremamente rígida, porque ela é dominada pela República. O sistema que essa cidade é levada é um sistema militar. Então as pessoas, elas vivem sob constante medo. Tudo ao redor da Marilis é vigiado. As pessoas não podem confiar uma nas outras. A vida em Fragária, ela é muito desafiadora. Além de ser esse regime militar que dita como as pessoas podem ou não podem viver, também existem as pessoas que ficam observando as outras para serem ali privilegiadas de alguma forma dentro da República. A Marilis, ela é uma costureira e ela herdou essa profissão da sua mãe. Só que, infelizmente, nós descobrimos na leitura que ela é órfã. Ela não conheceu seu pai e a morte da sua mãe foi uma morte muito trágica. Ela não é totalmente sozinha na vida, ela tem dois amigos que são muito importantes dentro dessa história de Mariposa Vermelha, que vão dar um suporte para ela nos momentos em que ela mais precisar. Mas, de alguma forma, a Marilis, ela não se vê ali rodeada de pessoas que se importem com ela. Ela se vê totalmente sozinha. É em um dia comum de trabalho que a Marilis, ela encontra o seu passado. Ele aparece ali na frente dela e aquilo desencadeia todas as coisas que ela mantinha presas dentro dela. E quando ela descobre quem é o homem que destruiu a família dela, ela então decide que aquele era o momento em que ela queria se vingar. A partir desse momento, a Marilis decide que ela quer colocar um fim, um ponto final nessa história dela. Então ela volta para sua casa e ela decide convocar um demônio. Mesmo achando que não seria possível, que ela não seria capaz de convocar um demônio na sala dela, ela consegue. E quando Tolu aparece na frente dela,
dela, ela faz a proposta. Ela quer colocar um fim na vida daquela pessoa que destruiu a sua vida e a sua família. Tolu observa aquela jovem, desconfia como uma menina tão frágil como a Marilis conseguiu abrir os véus entre os mundos e chamá-lo ali para sua sala. Ele fica muito intrigado com essa garota que está na sua frente e que desconhece totalmente o poder que ela carrega dentro dela. Tolu a observa e também pensa sobre a proposta que ela fez para ele. Não era uma oferta que desse para realizar o desejo dela. Só que ele faz uma contraproposta. Essa contraproposta é que ele vai ajudar que as circunstâncias em que a Marilis vive seja favorável para que ela consiga colocar um fim na vida daquela pessoa. A vingança que ela tanto deseja vai ter que vir das próprias mãos dela. Só que a Marilis, gente, ela não pensa nesse momento e ela aceita a proposta mesmo sabendo que vai ser muito difícil que ela consiga. E a partir desse momento, gente, é quando a gente vê a verdadeira mudança acontecer na vida da Marilis. O livro Mariposa Vermelha foi um livro que me surpreendeu muito, porque já no primeiro capítulo a gente tem esse momento em que a Marilis ela convoca esse demônio na sala dela e diferente das outras histórias que eu tinha lido com esse tipo de pano de fundo, todas as ofertas que foram feitas ali foram aceitas. Só que no caso de Amarilis, não. Então, assim, eu já fiquei com dó da protagonista, porque no seu momento de desespero, ela tenta convocar um demônio para resolver o seu problema e o demônio fala: nada feito, gatinho. Você não vai conseguir isso comigo de cara, não, porque não foi suficiente o que você me pediu. Então, esse momento já me surpreendeu na história, porque ela foi em busca de algo que ela precisava para resolver, só que a proposta ali do ser que atendeu, o ser antigo que atendeu a Marilis, foi algo diferente, algo que fosse transformar a Marilis em tudo que ele via que ela era, só que ela não se enxergava. Durante essa história, a gente vai conhecer mais a Marilis e vai entrar nesses pontos que eu comentei com vocês no começo da história, onde a gente descobre que ela é órfã, nós vamos descobrir o que realmente aconteceu com a mãe dela, que é trágico, é extremamente difícil de ler e dolorido. A rede de apoio da Marilis, que é pouca também, são só 2 pessoas, só que são aquelas 2 pessoas que estão com ela para tudo. E também conhecer o Tolu, que é totalmente diferente de tudo que eu esperava em um personagem que é para ser sombrio como era para ele ser. Aqui a Marilis ela se torna uma pessoa muito difícil e de se gostar no primeiro momento. Mas a escritora ela conseguiu fazer com que nós tivéssemos empatia com ela por toda a história que ela carrega. Então a gente consegue entender esse lado tímido da Marilis, as dores que ela carrega por ser uma pessoa sozinha, precisando lutar em um lugar que tudo o que acontece ao redor dela é contra ela. Nada é favorável a Marilis ali. Desde a pessoa que toma conta do prédio, que é um personagem que traz aquela repulsa dentro de nós, como a gente também consegue ver a própria Marilis desejando ter uma vida diferente quando ela olha ali a amiga dela tendo e vivendo coisas que ela gostaria de viver, mas que ela não se permite viver com medo de cometer os mesmos erros que os pais dela cometeu, ou no caso a mãe dela. A gente consegue entender aquela chatice da personagem, porque em certos momentos ela chega a ser chatinha assim. Só que aí entra no grande enigma que foi para mim o livro, que é o Tolu, que é um ser antigo que atende ali o pedido da Marilis, que modifica todas as coisas para que sejam favoráveis para ela de uma forma que eu não conseguia aceitar que ele estava fazendo tudo aquilo por ela e ela não conseguia enxergar tudo aquilo, porque ele a via, mesmo que ela não se enxergasse de verdade. Então vai acontecendo várias situações que o Tolu, ele não só altera a realidade para Marilis, ele altera a própria Marilis. Só que não é uma coisa que a gente fica na superfície, a gente começa a entender que muitas das coisas que a Marilis estava se transformando não eram coisas que o Tolu estava fazendo para que ela fosse aquilo, mas era um caminho que o Tolu estava abrindo para que ela se transformasse no que ela sempre foi. E aí é o tom que eu me apaixonei dentro do livro, porque o Tolu se tornou aquele personagem que era para eu não gostar dele, mas a escritora trouxe esse personagem de uma forma tão cativante que no final eu gostava mais do Tolu do que da própria Amarilis. É claro que a Amarilis ela se torna uma pessoa incrível dentro da história. Ela cresce aos nossos olhos durante a leitura de um livro super curto, gente. Esse livro aqui, ele tem só 268 páginas.
E a escritora ela conseguiu trazer pra gente esse crescimento, essa mudança tão radical da Amaryllis em apenas 268 páginas. E o grande responsável por essa mudança dela é o Tulu, que levou ela a experimentar coisas, que levou ela a viver situações que despertasse quem realmente a Amaryllis é. Um lado que realmente foi dolorido para mim durante a leitura foi quando ela vê que tem pessoas que conheceram mais a mãe dela do que ela e vai descobrindo coisas que estava ainda aprendendo ela. E quando tudo isso vem à tona, você vê uma nova Amaryllis nascendo. O pano de fundo da história é realmente uma fantasia sombria, porque o Tolu ele é totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ler histórias. Esse livro aqui é um livro que ele vai trazer um personagem que eu nunca li até hoje. Um personagem em que ele é um ser antigo, ele pertence a outro mundo e esse ser, ele não tem uma beleza que para nós seja atrativa, que nos encante. Além de se transformar em algo que é o que a Amaryllis deseja, que fosse bonito aos olhos dela, você vai começar a gostar de um personagem que ele não tem uma beleza na qual nós nos apaixonaríamos. E diferente de outras histórias que traz seres antigos, seres sobrenaturais, que são bonitos, têm asas, têm chifres, mas que tem algo que nos atraia, o Tulu foge totalmente dessa regra. Ele é um ser que, aos nossos olhos, não tem beleza alguma. E em Mariposa Vermelha, você vai se apaixonar por um ser sem beleza alguma e desprezar pessoas que têm uma beleza encantadora. Tem um momento da história que eu juro pra vocês que eu me arrepiei. Claro que não posso comentar com vocês aqui, porque senão seria um grande spoiler, mas foi um momento que eu não acreditei que a escritora ia colocar no livro, só que ela colocou. Há um momento ali entre o Tolu e a Amaryllis que, gente, sério, eu até prendi a respiração para ver se a escritora ela ia continuar aquela cena e ela continuou. E foi naquele momento que eu descobri que a escritora conseguiu me fazer realmente entrar na história e aceitar toda a construção e os personagens que ela trouxe ali para mim. Porque o Tolu, como eu disse para vocês, é um ser antigo, totalmente diferente do que nós acharíamos belo nessa existência aqui. O livro Mariposa Vermelho é narrado em primeira pessoa. Nós vamos saber tudo o que acontece sobre a visão da Amaryllis. Então a gente fica angustiado quando o Tolu não tá com ela. A gente também sofre quando existe um momento onde os oficiais da República, as pessoas que estão ali olhando a vida dos outros, fazem coisas que não são bacanas, a gente se sente muito angustiado. E quando chega o Tolu e ele também mostra aquele lado trevoso dele, a gente começa a gostar, não tem como não gostar de toda essa situação. Na verdade, quem deveria defender as pessoas não defende, então tem ali o Tolu que não deveria defender, mas estava ali se colocando em defesa de todas aquelas pessoas que estavam ali naquela situação. Os plots do livro foram incríveis, gente. Todos os plots que a escritora colocou foram plots que de verdade eu não esperava, não consegui imaginar que ela ia trazer essas ligações. A parte onde a gente vê ela sendo uma criadora ali das coisas que ela sempre desejou, depois de se transformar da forma que o Tolu fez que ela se transformasse. Eu fiquei assim, impressionada como a escritora trouxe esse momento do livro, fez eu ficar mais apaixonada pela história. Eu falei, gente, a escritora foi muito feliz com essa ligação que ela faz com a capa, com as mariposas. Então ela também acaba convocando ali a realidade que ela sempre desejou que existisse. Eu só tenho elogios sobre esse livro Mariposa Vermelha aqui, gente. Eu indico para vocês assim de olhos fechados. Foi um livro que mexeu no meu pódio, foi uma das minhas melhores leituras de 2023, tanto pela coragem da escritora em trazer um ser tão diferente do que nos agradaria, a coragem de trazer uma personagem tão frágil, tão quebrada quanto a própria Amaryllis, trazê-la ali em um momento onde ela realmente se tornou a criadora do seu próprio mundo. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link para vocês conhecerem essa história, e se vocês puderem comprar pelo meu link, ajuda demais, porque eu ganho uma comissão e eu consigo comprar mais livros aqui pro canal, então se vocês puderem me ajuda demais. Se você ficou comigo aqui até o final, também se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer essa comunidade, compartilha com todo mundo que você acha que vai gostar dessa história aqui. É uma fantasia sombria, tem temas sombrios, mas que não são desconfortáveis de forma alguma. Pelo contrário, a escritora ela faz com que a gente entre nesse universo, se sinta extremamente confortável e leia essa história assim, ó. Não tá, gente, porque 268 páginas eu li em menos de 4 horas. Foi uma sentada ali e eu devorei esse livro, porque a história, ela pega você mesmo, sabe? Que ela não te abandona. E o final, galera,
Foi um grito pra mim. Quero saber se você já leu essa história. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou desse final incrível. E se você não leu, leia. Atendendo a pedidos, essa é a resenha de hoje e também é a dica que eu deixo pra vocês. Não deixem de ler esse livro. Ele estava em promoção pela Amazon, não sei se tá ainda, mas mesmo se não tiver, gente, leia. Leia pelo Kindle. Compre o físico, que tá linda, essa capa tá maravilhosa. E siga a escritora, que é uma escritora nacional, não sei se eu comentei com vocês aqui no vídeo, já não me lembro mais, mas é uma escritora nacional que foi, assim, muito feliz em tudo que ela colocou aqui dentro dessa história de distopia. Nós temos aqui, eu pensei muito durante a leitura desse livro, no livro 1984, que eu sou fã. Tem ali os policiais do pensamento, os policiais que tudo que a gente faz é vigiado por pessoas. Então, teve uns momentos aqui que eu lembrei muito da referência de 1984. E, claro, esses dois seres que, apesar de serem tão diferentes um do outro, são tão iguais. E eu ficando por aqui, gente, desejando que a leitura de Mariposa Vermelha seja tão boa para vocês quanto foi pra mim. Um beijo e não esquece de compartilhar, curtir, deixar o like, comentar, ajuda a engajar esse vídeo aqui no YouTube. Beijo, gente, e nós nos vemos em breve.